Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor a todos, amém? Pegue sua Bíblia em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu ia perguntar quem está feliz, mas eu vou perguntar quem é que está grato por estar aqui. Se fosse para mim essa palma, essa meia palma, eu até aceitaria, mas como não é para mim, aplauda o nome do Senhor se você é grato. Amém? Glória a Deus. Tá bom. Aleluia. Irmãos, a gente precisa dar uma resposta aos dias que a gente tem enfrentado. Porque se não houver essa resposta, primeiro, a gente não sabe onde a gente está. Segundo, não sabe para onde está indo, né? E todos nós temos uma palavra de Deus. Todos nós recebemos uma promessa do nosso Deus. E se a gente não der essa resposta para esse tempo na qual nós estamos inseridos, não foi simplesmente um novembro que acabou e se iniciou um dezembro, não. É um ciclo que, assim como as horas dos dias, elas passam e chega a hora de vir para o culto, imagina no calendário que guia os nossos dias. Então, nesse mês de novembro, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Que guerra terrível. Mas a gente entendendo que não é um mês que acabou e outro que iniciou, e sim um ciclo, um portal espiritual na qual nós, que temos o Espírito Santo, adentramos, a gente vai poder dar uma resposta melhor aos dias que nós estamos enfrentando e saber qual é a estação que a gente está. Abra comigo em nome de Jesus, Salmo 127. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez, obrigado, bispo, obrigado, pastora, pela oportunidade. Quem estava aqui na última quarta que a gente ministrou? Quem estava aqui? Levanta a mão mais alto, para eu ver. Metade da igreja estava. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 127, verso de número 4. Salmo 127, verso número 4. Sim, está escrito. Coloca na ARC, Pedro, por favor. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Assim está escrito. Como flechas na mão do valente. Repita comigo. Como flechas na mão do valente. Como flechas na mão do valente. Então se assenta em nome de Jesus, aplaudindo o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração. Bem rápida. Eu vou confessar para vocês, né? Eu não sou profissional do púlpito e nunca vou ser. Ninguém aqui é. Sempre atrás desse microfone tem um ser humano. E tem dias que a gente está melhor e tem dias que a gente está pior. Amém, igreja? Tem algum ser humano aí? Amém? Só que a gente não tem que se basear naquilo que a gente tem sentido. A gente tem que se basear naquilo que a gente sabe. E o que eu sei é que eu tenho que entregar aquilo que Ele gerou dentro do meu espírito aqui essa noite. Então eu quero convidar vocês a fazer uma oração bem rápida. Se você puder estender a mão para cá, orar por mim também. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite.
queremos te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade. Espírito Santo, se não fosse a tua graça, nós não teríamos chegado aqui. Pai, a palavra não é minha, nem a vida que eu tenho é minha. Essa igreja não é minha, tudo aqui, Senhor, é teu e tudo é para a tua glória. Senhor, é em teu nome que nós pedimos mais uma vez, conceda-nos mais uma vez uma porção de graça do céu aqui essa noite. Pai, que todo demônio que se levantou para impedir a tua igreja de adentrar o Santo dos Santos, na qual o caminho foi aberto pelo sangue que foi derramado por Jesus Cristo, Senhor, é em teu nome que eu lhe peço, renova nessa noite, revigora como já foi liberado aqui através da palavra, Senhor. É em teu nome que nós liberamos uma ordem, que todo demônio bata em retirada agora, pelo nome de Jesus, Senhor. Que nessa noite o Senhor tenha liberdade de fluir com facilidade aqui. Pai, que nenhuma dureza de coração venha prevalecer diante da sua palavra. Que nenhum comichão nos ouvidos venha prevalecer, mas que a tua palavra, que é vida, que é água, que é fogo, que é martelo, que é glória, que é graça, que é renovo, venha fazer a tua vontade aqui essa noite. Se é da tua vontade, meu Pai, renovar, renova. Se é da tua vontade salvar, salva. Se é da tua vontade abrir os céus e derramar da tua graça, faça, mas que teu nome seja glorificado aqui essa noite. Em nome de Jesus eu lhe peço, permanece conosco, em nome de Jesus. E você que crê, em nome de Jesus, aplauda ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Para vocês que não estiveram aqui, essa mensagem é a parte 2. O que, cá? Eita Jesus, mas eu creio que Jesus vai recompensar. É a parte 2, eu vou recapitular bem rápido aquilo que nós falamos na última quarta. Salmo 127, como flechas na mão do valente. Quem aqui se considera uma flecha, diga amém. Amém. Só que como nós falamos no último culto, tem algumas pessoas que já são flechas, tem algumas pessoas que estão no processo para ser uma flecha, e tem algumas pessoas que ainda são um galho. Porque a flecha não nasce sendo flecha. A flecha, para ser flecha, ela nasce numa árvore, em um galho. E o Senhor entregou algumas chaves aqui, e uma das principais chaves foi para que a gente que se diz ser uma flecha, se considera tendo essa identidade de flecha, de filho que serve a Jesus Cristo, a gente precisa ter olhos proféticos, assim como esse valente que tem na sua mão uma flecha, ou mais de uma flecha na sua aljava, como flechas na mão do valente. Porque se o valente não acreditasse que aquele galho que estava na árvore, que aparentemente era somente um galho, cheio de folha, cheio de excesso, cheio de vida, ligado na árvore, que está ligado na terra, se ele não acreditasse que aquele galho poderia ser uma flecha, ele não teria ido até aquela árvore, quebrado aquele galho e começado o processo para encher a sua aljava de flechas. E para você que não entendeu, eu vou melhorar. Se não fosse os olhos proféticos de Jesus em ter ido até onde você estava, tirado você da terra, te revelado que você é uma flecha, aonde é que você estaria? Ele teve olhos proféticos, Che. E essa chave de ter olhos proféticos, eu estava pensando hoje, e o Espírito Santo tem gerado isso dentro de mim, que nós não temos que buscar ou vir para a igreja somente para receber uma palavra.
Porque vai chegar uma hora que você vai comer tanto que você vai explodir. Por quê? Porque semente você não come. Semente você planta. Se você comer a semente, não vai ter continuidade naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus não é o Deus somente de Abraão, não é somente o Deus de Isaac, não é somente o Deus de Jacó. É o Deus de Abraão, de Isaac, o que ele fez na vida de Abraão, Isaac provou. O que ele fez na vida de Isaac, Jacó provou. O que ele fez na vida de Jacó, os filhos, as tribos, Israel, provou. Por quê? Porque nenhum desses homens comeram a semente que Deus entregou. Então, aquilo que Deus entrega para você hoje aqui, é para você cultivar quando você estiver lá fora. Porque se você comer a semente, não vai ter continuidade. E o nosso Deus é um Deus de continuidade. E acima de tudo, é um Deus que acredita em quem ninguém acredita. Em outras palavras, Ele tem olhos proféticos. E a flecha não nasce sendo flecha. A flecha, para ser flecha, ela passa por um processo. E antes de ser flecha, ela é um galho. Cheio de vida. Cheio de folha. Só que esse galho que está ligado na árvore, ele está parado. E esse galho estando parado nessa árvore, ele está vulnerável a algumas coisas. Coisas essas que, se ele não for retirado de lá, se vir uma tempestade, se vir um vento, a árvore cai, e o galho cai junto com a árvore. Repita comigo, eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar parado. Porque tudo que fica parado é um alvo fácil. Se você ficar parado, você atrofia. Se você ficar parado, você vira uma presa fácil. Se você ficar parado, cria sujeira. Se você ficar parado, o vento pode te derrubar. Mas o flecheiro, quando ele se apresenta, coloca a mão em você e diz: a vida que você tem, eu quero que você perca ela, para ter a vida que eu tenho. É aí que a gente treme na base, glória. Por quê? Porque a gente não quer abrir mão da vida que a gente sempre teve para ter a vida que Ele quer que a gente tenha. Só que eu quero declarar no nome santo de Jesus. Sabe quando tem uma gota que não cai junto com o teu chuveiro, mas que cai do cano e pinga nas tuas costas e você olha para cima? Eu quero declarar que a palavra vai ser essa gota que vai fazer você olhar para cima. A palavra que Ele está liberando aqui essa noite, dizendo que Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Deus não te chamou para ter uma vida miserável, Ele te chamou para ter vida e vida com abundância. Deus não te chamou para ficar parado, Ele te chamou para atingir o alvo, glória. Ele não te chamou para você ser uma presa fácil, mas Ele te chamou para ir adiante das portas do inferno, porque Jesus disse que quando a gente está edificado nele, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! E Ele tem um alvo. Só que esse alvo, para ser atingido, esse alvo, na verdade, ele tem um alvo. Só que esse alvo, ele não foi feito somente para ser um alvo, ele foi feito para ser atingido. E para vocês que não estavam, o Espírito Santo nos disse que nós não nascemos para ter um propósito. Nós nascemos porque já havia um propósito estabelecido para a nossa vida antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a tua mãe e teu pai nem pensava. Tem alguns que foi planejado, entre aspas,
Teve outros que não foi planejado. Mas antes mesmo de você ir para o ventre da tua mãe, o teu pai já te conhecia. Você não veio da terra, você veio de Deus. E Deus, quando Ele te enviou para a terra, Ele te enviou com um propósito. Você não nasce para ter um propósito. Você nasce porque já tem um propósito. Só que essa revelação desse alvo, desse propósito, começa a acontecer primeiro quando o valente decide colocar a mão no galho que está vivo e dizer: é isso que eu tenho para você. Segundo, quando eu e você permite ele se revelar. Porque não é, biblicamente, o teu desejo de conhecer a Deus que faz ele se revelar. Mas é o desejo dele por se revelar que te conduz até esse ambiente de revelação na qual ele se revela para você. Não é o seu desejo que te leva a Deus, é o desejo de Deus que te leva até ele. Só que isso acontece, a gente permite. Só que nesses dias, essa permissão não tem acontecido. E o Espírito Santo, não foi por acaso que Ele não deixou a gente terminar na última quarta. É que Ele quer mostrar um caminho. Esse caminho ele é vivo, esse caminho ele é glorioso. Esse caminho ele é real, esse caminho ele existe, esse caminho ele é palpável, esse caminho ele vai muito além daquilo que você imagina, muito além daquilo que você pensa. Só que você só prova desse caminho se você permite o dono desse caminho te colocar nele. E caminho não é algo, caminho é uma pessoa. Eu sou o caminho. Esse caminho é Jesus. E quando ele decide se revelar, é aí que algumas coisas começam a acontecer. Porque a tua carne, corpo, alma e espírito, o espírito que é Deus, a alma ela é meia, só o sangue de Jesus na vida dela. A alma é só Jesus na vida dela. Mas o corpo, irmãos, misericórdia, é a pior parte. E o corpo nunca vai querer fazer aquilo que o espírito quer. E você tem duas naturezas dentro de você: a do espírito e a da terra. A que você alimenta é a que te domina. Se você acordar alimentando a natureza do espírito, as coisas da carne não têm domínio sobre você. Mas se você acordar já alimentando as coisas da carne, reclamando, olhando para aquilo que não vai dar jeito, pensando que não vai ter como, olhando para aquilo que pode ser resolvido em algo simples, irmão, eu lamento dizer, tu vai ser consumido para isso, por isso. Mas se você decidir ser radical, Jesus disse que se nós não desagradarmos pai, mãe, esposa, irmão, quem for, por causa dele, nós não podemos ser discípulos. Aí a gente quer agradar todo mundo, mas não quer agradar a ele. É por isso que as coisas estão tão pesadas. É por isso que as coisas não fluem. Mas tudo isso é porque nós ainda estamos muito na terra. Porque quando a gente tomar a coragem, Jefferson, de se jogar de cabeça, falar igual Pedro: se eu sair do barco eu posso afundar, mas como é ele que está dando a ordem, eu não quero saber, eu vou. Quando chegar o tempo que nós, como Esther, declarou o quê? Se tiver que morrer por causa dessa causa, eu morro. Quando chegar o tempo da gente tomar essa atitude, irmão, não vai ter demônio, não vai ter nada que vai impedir. Ó, repita comigo, segura rapidinho. Repita comigo: Deus não pode me parar. O diabo não pode me parar. Mas eu posso me parar. Reflita um pouco nisso aí. Irmão, o diabo está condenado. Você tem o Espírito Santo dentro de você.
Tudo que nós precisávamos, Ele já proveu, o Espírito. Só que, como as coisas estão estreitando por esses dias, o Espírito Santo me disse, cara, que vai vir um vento. Mostrou para a senhora também. Quem lembra da língua? Amém? Amém? Esse vento vai vir, vai ser inevitável. Só que se a gente tiver, irmão, às vezes dá uma chuvinha, a gente vai embora ver uma árvore caída no meio da rua. Às vezes em outros países tem furacão e tem árvore que cai, casa que é derrubada. Mas tudo isso é porque a árvore está parada. O furacão não pega nada em movimento. Tudo que o furacão pega, a casa está parada, a árvore está parada, os postes estão parados, os carros estão parados. Tudo que está parado não consegue se livrar desse vento. Por quê? Porque está parado. Glória. Só que Jesus, Ele quer te movimentar. O que alegra a cidade de Deus não é algo parado, é um rio que flui do trono. E rio não fica parado, o rio flui. Em outras palavras, o que alegra a cidade de Deus não é algo mecânico, não é algo que funciona, é algo que flui. Se você decidir fluir, irmão, não vai ter nada que vai te parar. Vai se levantar crise no casamento, se você estiver fluindo, vai cair por terra. Vai se levantar crise espiritual, se você não estiver parado, você vai se livrar dela. Vai se levantar demônio, vai se levantar calúnia, vai se levantar inveja. Nada vai poder te parar. Por quê? Porque eu decidi me movimentar. Glória. Só que para a gente se movimentar, é necessário a gente permitir o flecheiro quebrar o galho que está na árvore. E quebrar dói. Quem já quebrou um osso aqui, diga amém. Eu quebrei 3 vezes esse braço e quebrei 2 vezes esse. Quebrei. Meu apelido era ossos de vidro. Eu caía e quebrava. Dói, não dói? Quem já quebrou, levante a mão. Dói ou não dói, Jefferson? Dói. Só que para esse alvo ser atingido é necessário uma dor. Tudo começa com uma dor. Cleque. Reva. Tudo começa com uma dor. Quando te desliga daquilo que você sempre esteve ligado. Em outras palavras, desmama você. Tira aquilo que não te dá substância quando quebra. Prá. Quando ele quebra o galho, aí ele começa a trabalhar nesse galho. Essa palavra é profética para algumas pessoas aqui. E quando ele começa a trabalhar nesse galho, aí ele começa a tirar os excessos. Ele começa a cortar as folhas, ele começa a lixar. Só que não é só isso, porque tem galho que não é reto, tem galho que é torto. E para alinhar esse galho, ele coloca na fornalha, na brasa. Porque a brasa amolece. A brasa amolece. Quando a brasa amolece, fica maleável do valente te moldar com a forma que ele quer que você tenha. Não tem problema não, se você for para a fornalha, ele vai tirar a tua ótica natural que era da árvore e vai te colocar uma ótica de fogo, porque tudo que você vê na fornalha é fogo. E tudo aquilo que não presta, ele vai queimar, mas tudo aquilo que ele presta, ele vai usar para cumprir o propósito que ele tem. Não pense que se você ficar confortável, ele não vai fazer. Se você não tem, se você não quer, tem quem queira. A porta está aberta. A porta está aberta, é simples.
Só que se você, assim como Pedrão, falou: Senhor, para quem, não é para onde, é para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Se você decidir permitir Ele te moldar, permitir Ele te tratar, permitir Ele dar forma para aquilo que não tem forma, eu te garanto que você vai atingir o alvo. Mas esse vento que vai vir, Ele está mandando aí devagarzinho, eu estou indo devagarinho. Esse vento que vai vir, se você permitir Ele te tratar, te colocar na aljava, glória. O vento que derruba uma árvore parada não é capaz de parar uma flecha em movimento. O vento que derruba a árvore, quando o flecheiro lança, o vento é cortado pela ponta da flecha. Talvez você não pegou isso aqui. Deus te deu uma palavra, e a palavra ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Aquilo que Ele colocou na tua frente é capaz de cortar todo vento que derruba, todo vento que destrói, todo vento que aniquila. Mas você precisa permitir Ele colocar você no centro da vontade dEle. Só que para esse processo acontecer, para a gente ser uma flecha, a gente precisa passar por um processo. Não é meu alvo falar do processo, mas depois que o flecheiro ele trata a flecha, coloca ela na aljava, e ela não está sozinha, é muitas flechas, é dentro da aljava que algumas coisas começam a acontecer, porque ela estava em evidência. Por mais que, não como Deus a planejou para ser uma flecha, quando ela era um galho, ela estava em evidência, ela estava viva. As pessoas passavam por aquela árvore, via aquela árvore cheia, via aquela árvore formosa, via aquela árvore bonita, mas não era o que Deus tinha para ela. Mas quando o flecheiro decidiu pegar esse galho, primeiro que ele mata, ele tira a vida desse galho. Depois ele muda a forma, ele muda a aparência desse galho. Depois que ele mudou a aparência desse galho, ele coloca ela na aljava, então ela estava em evidência. Depois que ele tirou ela da evidência, começou o tratamento. Algumas pessoas até viam ela. Só que quando chegou o tempo de colocar na aljava, aí ela ficou escondida. E é nesse tempo de esconderijo que o Espírito Santo quer nos ensinar algumas coisas. Primeiro, na aljava, a única coisa que você consegue ver é as costas do valente. Na aljava, a única coisa que você consegue ver é as costas do valente. E o que significa as costas perante a Bíblia? Glória. Primeiro, quando nós somos criança e nós estamos nas costas do nosso pai, ou um vento forte bate, gelado, ele nos protege. Então as costas, primeiro, fala de proteção. Então, dentro da aljava, mas você já está preparado, você já é uma flecha, só que ele precisa te ensinar esse código aqui. Que código? Além da proteção, existe algo que pela Bíblia as costas simbolizam, que o que é? Legado. Porque Deus, quando foi se revelar para Moisés no Monte Sinai, a Bíblia diz que Deus, Gabi, se revelou. Aí Moisés falou: Senhor, eu quero ver tua glória. Aí ele falou assim: a minha glória ninguém pode ver, porque se ver você morre. Mas eu vou passar, Êxodo 33, diante de ti com toda a minha bondade, benignidade, misericórdia, graça. Eu vou passar. É lógica, gente, é lógica. Quando alguém passa por nós, no começo a gente vê essa pessoa de frente. Só que depois que ela passa, a gente olha para ela, ela está de costas. E Deus disse: eu vou passar com toda a minha bondade.
E tudo que Deus fez até aquele momento, desde Gênesis até o Êxodo, foram coisas gloriosas. Ele criou os céus, a terra, levantou Abraão, levantou Isaac, levantou Jacó, levantou as 12 tribos de Israel, fez tudo, aquele povo gigante. Então tudo que Deus fez até aquele momento, Moisés conseguiu contemplar. Porque se eu faço algo aqui e vou embora, vocês não vão me ver de frente, vocês vão me ver de costas, mas aquilo que eu fiz aqui vai ficar dentro de vocês. Eu aprendi que herança é algo que você deixa fora para alguém, mas legado é algo que você deixa dentro. E quando Deus decidiu se revelar para Moisés e passar com toda a bondade, era para Moisés contemplar tudo que Deus já havia feito até aquele momento. Então quando Moisés olhou por onde Deus passou, ele contemplou. Eu creio que foi ali que ele começou a escrever: no princípio Deus os céus e a terra. Porque ninguém estava lá quando ele criou tudo. Mas quando Deus passou com toda a sua bondade, Deus não precisava fazer a gente. Ele não estava carente, a Trindade não estava carente quando decidiu fazer a gente. Não. Tudo foi por causa do amor. Nosso Deus não é um Deus individualista. O nosso Deus olhou e disse: eu não quero fazer tudo sozinho, eu preciso, entre aspas, eu preciso, mas não preciso, eu preciso que tenha alguém do meu lado trabalhando em conjunto comigo. Foi aí que ele decidiu criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então ele não precisava de nada, mas tudo que Deus fez até aquele momento, Moisés contemplou. E quando Moisés contemplou, ele entendeu: então, isso é a bondade dele. Mas Moisés não viu Deus de frente, ele viu ele de costas. Então tudo que Deus já havia feito, eu vou passar com toda a minha bondade, você vai contemplar. Então, as costas fala de legado. É o valente nos ensinando o quê? Antes de você construir o seu legado, você precisa entender qual é o meu legado que eu deixei dentro de você. Você não pode ter autoridade para construir algo, se algo não foi construído dentro de você. Repita comigo: eu não posso construir o meu legado se eu não sei o legado daquele que me criou. O flecheiro, ele colocou um legado dentro da flecha, de proteção, de amor, de bondade, de graça. Ele quer introduzir isso dentro de nós. Irmãos, até a outra igreja que a gente estava, quase todo culto tinha alguém aceitando Jesus. No meio do culto, o culto nem acabava. E eu perguntei ao Espírito Santo, falei assim: por que não está acontecendo mais isso com tanta frequência? Ele falou assim: porque eu preciso da estrutura para aqueles que estão dentro, porque se não tiver estrutura, os que vier não vão permanecer. Eu preciso introduzir a minha bondade, a minha graça. Eu preciso transferir a ótica que eu tive quando criei eles, para que quando aqueles que estão se achegando, que vão se achegar, não sejam mortos por religiosidade, não sejam mortos por egoísmo, não sejam mortos por panelinha, não sejam mortos por achismo, não sejam mortos por preconceito da glória que melhora. Eu perguntei ao Espírito Santo: por que é que não tem vindo? Ele falou: porque eu preciso da estrutura para aqueles que estão dentro. Eu não quero ter volume, eu quero ter qualidade. Por isso que eu estou qualificando os que estão aqui. Eu estou qualificando, dando estrutura, dando visão, dando ótica, dando fundamento, dando graça, ensinando, discipulando, glória, corrigindo, amando, glória, fazendo tudo o que precisa fazer, glória. O Espírito Santo está aqui, viu? Aleluia. Então a gente precisa receber essa estrutura.
a gente precisa sugar o máximo de experiência dos nossos líderes. Porque se a gente não der as mãos e se unir em prol de um único propósito, até vai vir gente nova, até vai vir povo novo. Mas se a gente não tiver a visão do reino introduzida dentro da gente, não vai para frente. Então, flecha, contempla a bondade do valente que te criou. Para de olhar para baixo e começa a olhar para cima. Para de olhar para as coisas de fora e começa a olhar para as coisas de dentro. Para de ser consumido por aquilo que nem aconteceu ainda. Oh, Jesus de glória. Porque se a gente não tiver essa mentalidade, irmão, eu lamento dizer, a gente vai falhar como igreja. Mas como Ele nos ama, já é 2 cultos que Ele está mostrando o caminho. Primeiro, morre. Segundo, tenha olhos proféticos. Terceiro, absorva o legado que eu te ensinei. Abra os teus olhos para ver. A gente está muito preocupado com muita coisa, menos com aquilo que é pão, menos com aquilo que é eterno. Irmão, a gente tem preparado, muitos de nós tem se preparado para a modernidade, mas não tem se preparado para a eternidade. Homens, diga amém, homens. Mais forte. Eu só vou falar amém quando meu amigo Ian bradar também. Homens, diga amém. Glória. Você podia ter evitado, mano. Homens, não permita que o homem moderno roube o homem eterno. Mulheres, diga amém. Achou que ia faltar para vocês também, né? Como tem muita jovem, só os jovens levanta a mão. Não, mete louco não, irmã. Só as jovens, diga amém. Nem teu marido foi nessa, irmã. Nem teu marido foi contigo nessa. Jovens, não permita que a jovem atual moderna, em todas as áreas, vestimenta, comportamento, fala, visão, princípio, não permita que a jovem moderna roube a jovem eterna. Mulheres, não permitam que a mulher moderna roube a mulher eterna. Glória, aplauda o nome do Senhor. Tudo vai vir. Se Deus tem uma faculdade, vai vir. Se Deus tem trabalho, vai vir. Se Deus tem casamento, vai vir. Se Deus tem propósito de igreja, vai vir ministério, vai vir tudo. Só que invista em valores eternos, pelo amor de Deus. Porque hoje há uma escassez disso. Valores eternos. A gente se preocupa tanto, não é errado se preocupar. Errado é mudar o foco da preocupação. Pré-ocupação. Não fique preocupado. Não fique pré-ocupado. Mas busque primeiramente o reino dos céus. E não vem com essa que as demais coisas. Não. Jesus disse: não andeis ansiosos porque a vez de comer, ou beber ou vestir. Antes, buscai primeiro o reino. E todas estas, não é as demais, é todas estas coisas. Em outras palavras, o que é necessário para cumprir o teu propósito não vai faltar. Mas antes, busque primeiro o reino dos céus. Então, o valente precisa introduzir dentro da gente esse legado de amor, esse legado de justiça, esse legado de bondade, esse legado de misericórdia.
tem tido muitas crises, muitas divisões, porque a gente vê o problema e acha que é confrontando que o problema vai ser resolvido, mas não é. Você quer resolver um problema entre relacionamento, seja conjugal, seja entre amigos, seja ministerial. O prédio está torto? Tá, então constrói um reto do lado. Porque quando você construir um reto do lado, o que está torto vai se constranger e vai se arrumar. Você não denuncia um prédio torto apontando que ele está torto. Você denuncia um prédio torto quando você constrói um reto do lado. Pega isso aqui, esse código para a sua vida. Você vai evitar muito conflito desnecessário que tem tido. Se ninguém quer fazer, faça você. Se ninguém quer ir, vai você. Se ninguém quer orar, ore você. Se ninguém quer buscar, busque você. E não perca a tua bênção. Por quê? Porque tem gente que faz. E quando faz, lembra do outro que não está fazendo. Você perde a tua bênção, irmão. Não faça isso. Porque são pequenas coisas. O galardão de quem lava o banheiro é maior do que o meu, que está com o microfone na mão. Aí tem gente que vai lavar o banheiro e fala assim, mas fulano poderia estar lavando. Irmão, você perde teu galardão por causa disso. Não é denunciando o prédio torto que ele é corrigido, mas é construindo um reto do lado. Quem está se sentindo amado pelo Espírito Santo aqui? Isso é amor por Ele. Amor, Marcão, glória. Então esse legado precisa ser introduzido dentro da gente, filho. Porque antes de atingir o alvo, a gente precisa ser atingido por Ele primeiro. Então esse tempo de esconderijo é um tempo de aprendizado. É um tempo onde você é treinado na sua rotina. Porque se nós não formos obedientes na nossa rotina, nós não seremos obedientes diante da plenitude do propósito. Se é difícil para a gente renunciar a uma afronta, se é difícil para a gente arrumar uma cama, se é difícil para a gente lavar uma louça, se é difícil para a gente lavar o banheiro, irmão, como é que nós vamos atingir o alvo? Essa é a hora que você diz, aleluia. Então, quando o flecheiro nos introduz dentro da aljava, é o tempo onde a gente tem que absorver. Tem que virar sanguessuga, sugar tudo que pode. E a flecha, quando ela está na aljava, não está sozinha. Porque conforme o flecheiro anda, é bico batendo com bico. É pena enroscando em pena. É madeira batendo em madeira, o negócio esquenta. Mas não tem problema, a flecha que ele sentir, ele vai pegar. A flecha que ele sentir, ele não vai virar o pescoço, quebrar o pescoço para ver quem está. Não. Ele vai somente sentir. Quando ele sentir, ele vai colocar no arco. O alvo é o mesmo, só que a separação para atingir o alvo é diferente, bispo. Poderia estar pregando uma palavra do prá, do pré, do pri, do pró e do pru. Poderia. Só que a gente precisa entender que nós estamos no automático há muito tempo. Quando foi a última vez que você fez algo doido para estar do lado de Jesus? Quando foi a última vez que você chorou na presença dele? A gente ficou tão focado em tanta coisa que... Pega isso aqui. Quem tem um alvo, diga amém. E para atingir o alvo, a gente precisa estar A palavra foco vem de fogueira. Lugar onde a chama acende. GPT. Lugar onde a chama acende. Não peguei. Se você ficar focando naquilo que é de baixo, aquilo que é de baixo vai te consumir.
Se você ficar focando na angústia, a angústia te consome. Se você ficar focando na crise, no teu sentimento, aquilo vai te consumir. Mas se você focar no alvo que Ele tem para você, eu vou de novo, mas se você focar no alvo que Ele tem para você, o alvo dele vai te consumir por completo, e você vai atingir o alvo que Ele tem preparado para você. Repita comigo, nós temos que focar naquilo que é de cima, porque se eu focar naquilo que é de cima, eu vou ser consumido e vou atingir o alvo. Quantos estão entendendo a palavra? Aplauda o nome do Senhor. Aí chega o tempo do flecheiro nos tirar da aljava. E quando ele nos tira da aljava, aí o ambiente já muda. Por quê? Porque quando você estava na aljava, você estava protegido. O vento até vinha, mas você não sentia. Por quê? Porque você estava escondido. A chuva vinha, mas não te pegava. Por quê? Porque o flecheiro estava na sua frente. Só que chegou o tempo dele te tirar da aljava. E quando Ele te tirar da aljava, aí a tua visão vai mudar, o teu ambiente vai mudar, os teus sentimentos vão mudar, o teu espírito vai ser movido para um ambiente que você nunca foi. Mas tudo isso é quando o flecheiro consegue te sentir. Quando ele te pega, te coloca no arco. Aqui o arco já é um manto forte. Porque o arco ele tem um legado. Qual é o legado do arco? Eu não sei se você é arco, se você é flecha. O flecheiro é ele, sempre vai ser ele. Mas o arco sem a flecha não tem utilidade. E a flecha sem o arco também não tem utilidade. Mostrando que para atingir o alvo tem que ter unidade. O arco sem a flecha não serve para nada, e a flecha sem o arco também não serve. Só que o legado do arco é mais poderoso do que o legado da flecha. Por quê? Porque o arco, por mais que ele não atinja o alvo, ele dá impulso para a flecha atingir. Em outras palavras, ele não chega, mas ele é ponte, ele envia aquele na qual foi colocado nele, nas mãos dele, para atingir o alvo. Eu não sei se você é arco ou se você é flecha, mas se você é arco, entenda que muitas flechas vão ser colocadas na sua mão. Quem é líder já vai recebendo. Muitas flechas vão ser colocadas na sua mão. Mas não fique ofendido, não fique magoado. Por quê? Porque tem arcos que não entenderam qual é o propósito do arco. Tem arcos que ficam magoados em ver a flecha chegando mais longe do que ele. E só quem é flecha, jovens, levante a mão em nome de Jesus. Nós sentimos privilegiados, porque vocês são arcos na nossa vida. Nós somos flechas e eles são arcos. Eles têm uma elasticidade que a gente como flecha não tem. Eles esticam, eles envergam de um jeito que a gente que é flecha não enverga. Só que não questionemos a pressão do arco. Porque quem coloca a pressão no arco não é o arco, é o flecheiro. Então, tenha estrutura, se você é arco, para ver quem é flecha chegando mais longe do que você. E você que é flecha, entenda, primeiro, que você sozinho não chega a lugar nenhum. É um conjunto, flecheiro, arco e flecha. É flecheiro, arco e flecha. Mostrando que para atingir o alvo, mais uma vez, sozinho não dá. Enquanto a gente não entender, cara, isso aqui, a gente não vai atingir o alvo.
Enquanto a gente achar que é só sobre nós, a gente não vai atingir o alvo. Enquanto a gente não entender que tem que ceder quando a gente não concorda com algumas coisas, a gente não vai atingir o alvo. Enquanto a gente não entender que não é sobre nós, mas é sobre Ele, o alvo não vai ser atingido. Mas o Espírito Santo nos ama. Ele está mostrando o caminho para a gente aqui essa noite, dizendo: é em conjunto, é na união, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça. Glória! E essa palavra aqui não é para multidão, é para discípulo. Aí o flecheiro pega o arco, pega a flecha, coloca o arco na flecha e começa a mirar. E o interessante é que antes de atirar a flecha, ele puxa para trás. Muita gente já falou sobre esse puxar para trás. Só que eu perguntei ao Espírito Santo, pastor Arjô, falei: o que significa esse puxar para trás? É que antes de atingir o alvo, o flecheiro valente precisa te puxar para perto dele. Não tem como eu atingir o alvo se eu estou longe daquele que me criou para atingir o alvo. É por isso que quando a gente é encaixado no arco, a gente acha, agora vai. Só que não. Aí ele pega e começa a nos puxar para trás. E é nesse puxar para trás que a gente chega perto dele. Porque não tem como estar perto daquilo que ele quer que você acerte, sem antes você estar perto dele. Não tem como ele te colocar em um ambiente sabendo que você vai ser dominado por esse ambiente, sem antes ele te dominar por completo. Deus não quer te usar, Ele quer te possuir. Mas só é nesse ambiente de permissão que a gente se aproxima do valente. E é quando a gente se aproxima do valente, é aí que a nossa visão é alinhada com a dele. É aí que a nossa audição é alinhada com a dele. Porque ele está com o arco aqui, aí ele vai e puxa para perto, e a flecha fica aqui, ó. Eu quero que você veja o que eu estou vendo, diz o Espírito da graça na minha boca aqui essa noite. Eu quero que você tenha o mesmo ângulo de visão que a minha. Você não precisa compreender, só aceita. Você não precisa entender o que eu quero que você entenda na sua concepção humana. Mas permita eu te trazer para perto de mim, porque quando eu te trazer para perto de mim, glória, você vai entender o que eu quero que você entenda. Você vai ver o que eu estou vendo, você vai sentir o que eu estou sentindo, e você vai ouvir o que eu estou ouvindo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Então, antes de te enviar, Ele precisa te trazer para perto. Glória. Ele precisa te trazer para perto. Eu vou deixar o Espírito Santo agir. Calamachanda. Porque a palavra sem vida é só a palavra, mas a palavra com vida, traduzida pelo Espírito Santo. Aleluia. Quem pode adorar o nome do Senhor? Eu não pedi isso até agora, mas quem pode glorificar o nome do grande? Aleluia. Então, antes de te enviar, Ele precisa te trazer para perto. Aí você quer cumprir um propósito. Se você está longe dele, não dá, vaso. E outro código que eu preciso passar para vocês aqui. O flecheiro, quando ele nos lança, nós temos um, e o alvo está à frente ou está atrás? Está na direita ou à esquerda ou está na frente?
mostrando para nós que flecha não pode ter retrovisor. Porque se a flecha tiver retrovisor, o vento que ela corta, estando na direção do flecheiro, se ela se desviar, o vento que ela corta vai quebrar ela. Aí o flecheiro vai precisar ter mais trabalho, pegar outra flecha para atingir o alvo que ele tem. Repita comigo: eu não posso ter retrovisor. Se eu já estou na aljava, é daqui para a eternidade. Eu quero declarar que assim como Paulo declarou que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as que estão diante de mim, eu estou com os olhos fitos no prêmio da soberana glória, na soberana vocação. Tem um alvo te esperando, tem um propósito para ser concluído, mas não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque se você olhar para trás, eu lamento te dizer, o vento que era para você estar cortando, ele vai te quebrar. Mas aquilo que o flecheiro colocou adiante de você, se você confiar não no galho que você era, mas na pedra polida, flecha polida que ele colocou diante de você, o vento não vai te parar. Não vai te parar, não vai. E quando você entender isso, o flecheiro é maravilhoso, porque até um tempo atrás, você estava na aljava. Só que aí ele decidiu te tirar da aljava e te colocar no arco. Não é mais você que está vendo as costas do flecheiro, é ele que está vendo as tuas agora. Em outras palavras, eu já te dei o que você precisa para avançar. Chegou o tempo de você construir o seu legado. Chegou o tempo não mais de você me ver pelas costas, mas chegou o tempo de você permitir eu de te enviar e atingir o meu alvo. Mas que o alvo vai ser atingido, ele vai. Não sei qual é a tua condição. Galho, quase flecha ou flecha. Mas se você é galho, entenda, você precisa morrer. Segundo, se você é quase flecha, aceita o propósito, aceita o processo. E se você é flecha, não busque ter retrovisores que ele não colocou em você. Porque se você ameaçar olhar para trás, irmão, quem estava aqui no domingo, o bispo contou o testemunho dele, é para frente. Se você olhar para trás, ai de mim, delema chorebegia, biosamuva. Até aqui falou o Senhor. Eu quero orar com você para encerrar. Quero que você reflita agora. Olhe para dentro de você nesse momento. Tente identificar qual é a tua estação. Sukama shei barutsa. Ebiazoe. Tente identificar qual é a tua condição nesse momento. Será que você tem olhos proféticos como você deveria ter? Será que você ama como você deveria amar? Será que você está permitindo ele te tratar como ele desejava te tratar? Será que você está vivo demais? Será que tem coisas que você vai ter que abrir mão para atingir o alvo? Será que você vai ter que abrir mão de alguns retrovisores, de alguns gatilhos do seu passado? O Espírito Santo está acessando pessoas aqui agora, que não fogem de gatilhos, mas são esses gatilhos que têm feito você olhar para trás. Espírito Santo, em nome de Jesus, quebre agora todo retrovisor em nome de Jesus.
Oh, Jesus de glória, todo retrovisor seja anulado agora em nome de Jesus. Senhor, é em teu nome que nós queremos declarar que é daqui para a eternidade, daqui para o alvo que o Senhor tem. Pai, talvez a palavra que os teus filhos estavam esperando era outra, mas o Senhor é soberano naquilo que o Senhor faz. Tem um alvo diante de nós, Espírito Santo, mas sem o Senhor, que é o flecheiro, nós não conseguimos atingir esse alvo. É em teu nome que nós clamamos por graça, clamamos por virtude. Sensibiliza a nossa audição, alinha a nossa visão à tua. Troca a nossa ótica, Senhor, natural, por uma ótica profética. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Atinja o teu alvo, glorifica o teu nome, e que haja frutos e frutos permanentes, para a glória do teu nome. E você diz amém, aplauda ao nome do Senhor. Vou fazer uma pergunta e eu entrego. Como não tem visitante, pode voltar do começo, varão, pode voltar do começo esse fundo. Como não tem visitante, vou fazer uma pergunta, quem está feliz comigo, diga amém. Deixa de mentir, irmão. Pode ser sincero.